Olá, eu sou Érica Rio, analista de cultura do Sesc Rondonópolis e convido vocês a conhecer a exposição Folclore Mato-Grossense. Meu nome é Camila Ferrari, eu faço parte do Clube do Ceramista do Sesc Rondonópolis. Aqui nós desenvolvemos uma escultura que representa a lenda de Jaciara. Reza a lenda que a Índia Jaciara teve o coração arrancado pelas mãos do próprio pai e jogado nas águas de um rio. E que após o ocorrido, várias flores brancas começaram a surgir e dizem ser o coração de Jaciara. Quando nós começamos a desenvolver essa escultura, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, de todo o processo. Na realidade, ela é feita de maneira maciça e após você fazer o molde, o esboço, você tem que fazer toda a ocagem da peça, né, para que ela não fique pesada. E após isso, a gente tem que perfurar toda a peça novamente, mesmo depois ela estando toda moldada, para que ela não estoure dentro do forno na hora da queima. Então é muito intenso, porque depois da peça praticamente pronta, você desmonta quase toda ela para poder fazer os detalhes que são necessários para a queima e para um bom resultado da peça. Olá, meu nome é Gabriele Françoso Patrocínio e eu faço parte do Clube do Bordado. Bom, eu fiz a minha primeira peça, foi essa, o bordado, e foi uma experiência muito boa, porque eu fiz a Mulher de Branco. A Mulher de Branco era uma mulher muito bonita, muito atraente, que ela ficava na rodovia esperando os caminhoneiros. E aí ela seduzia esses caminhoneiros, ela esperava de chegar perto deles para ela matá-la depois. Então foi assim, eu gostei bastante dela, foi uma obra que eu gostei bastante e foi bem complicada de fazer, mas eu amei. Meu nome é Melissa, faço parte do Clube dos Ceramistas e eu participei fazendo essa obra. O barco fantasma, ele é um barco que naufragou e todos os tripulantes morreram. E toda vez que vem a lua cheia, o barco ele ressurge, fazendo bastante barulho, porque as pessoas ainda continuam festejando, né? No começo eu pensei que fosse mais complexo fazer ele, só que quando você coloca a mão na massa, vai moldando ele, você vai percebendo que não é tão complexo. Primeiro a gente começou a fazer a base, sem nenhum detalhe. A gente foi moldando, né, todo ele. Aí depois eu vim com os detalhes dele todo e depois a gente finalizou pintando. Meu nome é Maria, eu faço parte tanto do Clube do Ceramista quanto do Clube do Bordado. A obra que eu vou falar, o folclore que eu vou falar é o minhocão. Ele é uma minhoca gigante que fica andando pelos mares e ele derruba os barcos que tentam chegar onde ele fica. E essa é a história dele. O azul, né? Eu peguei um azul bem chamativo que eu queria que chamasse a atenção. E eu gosto de usar matizado, uma linha que ela tem várias cores em uma só. Então ela não é só preta, não só azul. Então aqui eu peguei duas cores matizadas, aqui, né, pra ele, tanto aqui, e pro barco, pro homenzinho do barco, que eu peguei o branco e o preto e uns tons de marrons. E na boca eu peguei só o vermelho pra ele. E a imagem eu peguei e tentei não fazer totalmente preenchido e não só os risquinhos. E aí, nele aqui na água que eu tô falando, eu fiz vários riscos tentando, tipo, dar um movimento pra ele, para que ele seja fluido, não só sólido, parado. Meu nome é Laila, da COL. Eu participo do Clube de Bordado de Ceramistas e eu estou aqui com a minha primeira peça e a minha segunda peça. Aqui é o Neguinho d'Água, ele foi inspirado, né, numa lenda mato-grossense e me chamou muito a atenção porque ele lembra o Saci Pererê, só que do rio. Ele vive no fundo do rio e ele faz brincadeiras
não tão agradáveis com as pessoas que não cuidam da natureza. Essa peça, por ser a primeira e eu nunca ter tido nenhum contato com o barro, o processo foi muito enriquecedor. Por quê? Porque eu não sabia. A gente começa fazendo um molde, né? Vai colocando papel, pano, e aí você constrói como se fosse uma coxinha. Aí você olha para aquele monte de barro em forma de coxinha e fala, como que isso vai virar um rosto, né? Mas vira, e aí a gente vai fazendo por partes. E eu acho que esse fazer por partes é que vai deixando a gente com o coração aquecido, porque vai nascendo mesmo, é como se fosse o nascimento de uma pessoa, um parto. E o Neguinho d'Água foi bem isso. A professora Zilene, ela vai te ensinando a fazer, né? E você vai fazendo e você vai moldando e aquele monte de barro vai se transformando num nariz, por exemplo. Que eu fiz o nariz com as instruções dela de primeira e nunca mais eu consegui desmanchar e fazer de novo aquele nariz, porque para mim ficou perfeito. O cabelo foi também bem difícil, porque como ele tem um cabelo afro, a gente pensou primeiro em trancinhas, aí eu trancei, mas não ficou bom. Aí, vamos fazer uma trancinha de duas pontas. Fiz uma trancinha de 2 pontas, não ficou bom. E aí a gente pensou no dread e ficou, na minha concepção, perfeito. O olhar, né, do Neguinho d'Água, ele tinha que ser um olhar penetrante. E eu acho que eu consegui, eu acredito que eu tenha conseguido. Aqui a gente tem a saidinha da bruxa, que é inspirada na lenda da bruxa, que ela é uma lenda cuiabana, que ela vai, à noite ela adentra uma bodega, um armazém, e aí no outro dia passa-se o feitiço e ela deixa de ser bruxa e passa a ser uma mulher comum, e ela é encontrada pela manhã nua e naquele lugar. Eu achei muito interessante e aí eu resolvi fazer essa peça como se fosse a saidinha. Ela deixou ali o chapéu, a vassoura e saiu por aí para viver a vida loucamente. E é isso. Meu nome é Flúvia Félix, eu fiz essa peça aqui, né? Esse painel, que é o pé de garrafa e a mula sem cabeça. O pé de garrafa, ele não pertence ao nosso folclore regional aqui, ele pertence ao de um outro estado, que vem divisa do estado de Mato Grosso, né? E assim, eu gostei dele, dessa aqui, porque eu nunca tinha escutado a história do pé de garrafa, né? E para poder fazer ele, eu fiz uma garrafa e fiz ele, né, dentro da garrafa com o pé na borda para simbolizar que ele estava com o pé dentro da garrafa também, né? E aí eu fiz um corpo mais escuro e um rosto um pouco mais claro. Na mula sem cabeça, né, essa outra placa aqui, eu cresci ouvindo falar sobre a história da mula sem cabeça. Meu pai era um excelente contador de história, né? E aí, assim, eu achei que seria bom, né, fazer esse desenho, né? E uma coisa assim que sempre me vem na cabeça na hora da mula sem cabeça é da lua cheia, né? Então uma lua branca cheia. E aí ela aqui, só que eu não usei cores, né? Eu usei para fazer um par com um pé de garrafa. Olá, meu nome é Naomi Mendonça. Eu sou do Clube do Ceramista. Essa obra aqui é o pé de garrafa, que é onde eu mostro o folclore do Mato Grosso, né? E repare que meu pé de garrafa, ele é amistoso, ele não é aquele ser assim que põe medo. A arma que ele usa, por ele assim, colocar o medo, é a defesa. Então o pé de garrafa na mata, ele favorece assim que você leva tropeça, é ferroado por marimbondo, é picado por cobra.
é devorado por onça, jacaré. Então é esse aí, o feito dele, o terror que ele põe é esse aí, é a defesa. Para quê? Para que o homem não adentre a floresta e destrua, como é o caso que está representando aqui. O pé de garrafa está despido, sofrido, ele está amparando uma onça queimada, atitude do homem. Então é o que está acontecendo, a destruição da nossa floresta. E que já tem que ter um basta nessa destruição. É essa mensagem que eu tenho certeza que ela é bela, né? Essa arte na cerâmica, que o pé de garrafa, ele vive lá dentro. Ele é amigo de todos os animais. Isso aqui é o habitat natural do pé de garrafa. E ele é aliado de todos os animais. Meu nome é Anne Caroline Silva Tavares, eu faço parte do Clube de Cerâmica do SESC. O tema da exposição do SESC de cerâmica foi folclore, e a minha peça, A Porca e os 9 Porquinhos, também é baseada no folclore mato-grossense. Na história, a porca, ela assombra as mulheres que fizeram um aborto, e o número de porcos que aparece para você é correspondente ao número de bebês que você abortou. E a porca fica te assombrando por causa do que você fez. Eu escolhi essa história porque eu achei bem interessante e também eu queria muito criar algum animal. Eu estava muito interessada em fazer alguma peça sobre animais no momento. Eu acabei escolhendo ela. Eu acho que o mais difícil foi fazer os 9 porquinhos mesmo. Consegui fazer os 9 porquinhos caberem ali na peça. Eu já mexia um pouco sim com argila antes de vir pra cá, porém era com outro tipo de argila, então demorou um pouquinho sim para eu me acostumar e me adaptar à argila vermelha que eles usam aqui, mas foi uma ótima experiência, na minha opinião. Meu nome é Laís Maria, da Cunha Fagundes, e eu fiz a peça Mãe d'Água. É uma peça, ela é feita a gente chama arte na placa. Você tem o desenho, aí você vai copiando com as ferramentas e passa para a placa o desenho e depois vai colocando massa para ficar em alto relevo, né? Então, a Mãe d'Água tem uma historinha, depois passamos um verniz, né, para proteger e colocamos na estrutura de madeira. Eu não quis pintar, as outras meninas pintaram, eu não quis, porque eu achei mais interessante essa argila branca, eu gosto muito dessa argila, de trabalhar com ela também. E a Mãe d'Água, ela tem a característica dela ficar se penteando, ela é parente da sereia. Ela fica se penteando assim em cima de uma pedra, e os pescadores que vão lá para pescar, eles não pegam peixe, dizem que ela abençoa os anzóis, tá? Aí ele não deixa o peixe ir no anzol. É bem interessante, eu gostei muito de fazer essa peça, porque eu achei uma peça delicada, né? Meu nome é Juliana Queiroz de Freitas Lopes, eu pertenço ao Clube do Ceramista de Rondonópolis e a minha obra é a Mãe do Ouro, né? Eu quis retratar essa obra pela lenda, né, da Mãe do Ouro, que me acompanha desde que eu sou criança, né? Eu ouvia meus pais contarem essa história e quando eu vim aqui para o Mato Grosso eu vi que ela era muito usada aqui, muito falada aqui, né? Então eu quis retratar um pouco dessa infância minha através dessa obra da cerâmica. Essa obra foi feita sobre placa, né? Escultura sobre placa. Eu não tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de obra porque é uma técnica que eu gosto, né? Eu prefiro fazer a placa cerâmica à escultura, né? Então, para mim hoje já não é difícil, né? Então, a pintura foi feita em tinta acrílica e betume dourado.
Eu sou a Dislene, professora do Clube do Ceramista e Clube do Bordado, aqui do Sesc Rondonópolis. Vou falar um pouquinho sobre a construção da minha peça, da bruxa. A peça foi construída através de um processo de pré-ocagem, que eu fiz através de papéis e fui usando a argila e cobrindo os papéis e modelando a peça. Após a construção dela pré-oca, foi feito um corte na peça, lateral, na cabeça, e fui ocando a peça e retirando para poder fazer o processo de queimagem da peça. E essa peça representa a bruxa do Mato Grosso. Dentro do folclore mato-grossense, a bruxa representa uma mulher que bebe pingas durante a noite e fica adormecida após a sua embriaguez, e durante o período da noite ela dorme, descansa e às 6 da manhã ela levanta. A exposição Folclore Mato-Grossense está em cartaz no foyer do Espaço Cultural do Sesc Rondonópolis. Venha nos prestigiar!